Olá, Vascaíno! Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar sobre as últimas notícias do nosso Vascão. Infelizmente, eu vou conversar hoje sobre a derrota, que aconteceu ontem por valor no placar de 2-0, para o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Um resultado que pode ser considerado normal, em todo o histórico do Vasco e Atlético Mineiro. Tanto 2-0 para lá como 2-0 para cá seria um resultado normal. Então, perder lá no campo do Atlético Mineiro, jogando em Minas Gerais, tanto no Mineirão ou agora na Arena MRV, não é um resultado absurdo, não é nada de anormal, não é nada para destruir um trabalho. Pelo contrário, mas toda derrota, tem que ser feita uma análise, como assim com toda vitória, e entender o que realmente aconteceu. O Vasco vinha no embalo, depois de 4 vitórias seguidas. O Vasco vinha bem e não conseguiu a quinta vitória, que é uma coisa difícil, Como eu comentei aqui no vídeo anterior, o Vasco, a última vez que conseguiu 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro foi em 1997. E naquele timaço de 2000, que o Vasco tinha um timaço em 2000, o Vasco não fez os 5 vitórias seguidas. É um feito difícil. E a derrota tinha que vir em algum momento. Eu acho até que veio num jogo razoável. O Vasco perdeu o jogo que podia perder. É ruim, perdemos 2 posições na tabela, fomos para 11º lugar na tabela, mas o Vasco perdeu o jogo que podia perder. Mas antes de conversar sobre o jogo, fazer uma análise, entender as opções do Rafael Paiva, se ele acertou, se ele errou, o que aconteceu realmente no jogo, quero pedir para que você não esqueça de deixar o seu like. O like ele é muito importante, porque o YouTube ele só começa a recomendar o nosso vídeo quando ele entende que o vídeo é relevante. E ele só entende que o vídeo é relevante quando tem uma quantidade de like. Tem lá um número, lá o algoritmo entende que tem que ter um número de tantos likes. A partir desse número que ele começa a achar que o vídeo é relevante. Então, por favor, deixa seu like, aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, e se puder dar aquela moral pra gente, copiar o link do vídeo e compartilhar lá nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, vai ser muito importante para o nosso trabalho, tá bom? Vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre o Rafael Paiva, se os erros que ele cometeu ou não, acertos, enfim, vamos bater um papo. Eu vi algumas críticas ao Paiva após o resultado da partida, principalmente a escalação do Praxedes. O cara escalou o Praxedes, é um absurdo, não sei o que e tal, errou. O Praxedes não pode jogar nunca mais no Vasco, aquelas histórias todas, Bem, para começar, o Praxedes veio fazendo jogos bons. Ele fez 2 partidas muito boas, inclusive o primeiro tempo dele contra o Atlético Goianense, naquele jogo lá em Goiás, foi muito bom. Foi um jogo excelente dele. Foi um primeiro tempo, assim, nota 9, talvez até 10. Ele jogou muito bem, distribuindo o jogo, tocando bola de primeira. O Praxedes vinha jogando bem. Então, como é que o cara vai adivinhar que o cara vai jogar mal no próximo jogo? O cara vem jogando bem, pô. Ele botou o cara. Ele começou o jogo com o cara. Ele começou o jogo com o que ele tinha de melhor no elenco. O Rafael Paiva errou em enfrentar o Atlético Mineiro com 3 atacantes. O Vasco não joga com 3 atacantes. Quem está falando isso está falando besteira, não consegue enxergar o que está acontecendo no jogo. O Vasco só fica com 3 atacantes quando tem a posse de bola. O Vasco sem a posse de bola, o Vasco não joga contra, pelo contrário, vai jogar com um atacante. E ontem nem esse um atacante o Vasco jogou. O Vasco fez uma linha de 6. E mesmo assim perdeu para o Atlético Mineiro de 2-0 no primeiro tempo. Perdemos em falhas individuais, em desatenção, um erro grotesco do Praxedes. Mas o Vasco não fez um bom primeiro tempo. O Vasco não conseguiu jogar no primeiro tempo, O Vasco estava muito nervoso, o time estava muito nervoso, e o Atlético Mineiro, taticamente, fez uma situação que aí eu acho que o Paiva, não sei se ele... é a função dele, então para mim ele deu uma bobeada. Na demora em resolver isso. Ele resolveu só no segundo tempo. Aliás, o Paiva vem se mostrando muito bom no intervalo, Ele vem se mostrando bom de papo no intervalo. Ele lê bem o jogo, mas durante o primeiro tempo, o Atlético Mineiro pegou o Gustavo Scarpa, espetou ele como se um ponta-direita, botou ele lá nas costas da segunda linha do Vasco. Então ele ficou entre o David e o Piton.
E ele ficou mano a mano com o Piton o tempo todo mano a mano com o Piton. Por que isso? Porque o David, o Vasco já falei, né, que o Vasco joga numa linha de 4, 2 volantes e mais uma linha de 3, quando o Vasco está na defesa. E o Verratti sozinho ali na frente. Esses 3, quando o Vasco está sem a bola, eles recuam e fazem uma linha de 5. Eles se juntam aos 2 volantes e fazem uma linha de 5. Então o David, ele tem que, se o Vasco está com a linha jogando com a linha muito baixa, o David tem que vir aqui quase no bico da área para fechar. E o David ontem não estava afim. O David não estava afim de fazer isso ontem. Ele vinha no máximo até a intermediária. O gol que ele fez contra o Atlético de Goiás, que foi um golaço, deve ter feito mal à cabecinha do David. Que eu acho que ele começou a achar que ele era o craque do time. O David errou tudo ontem. Primeiro tempo todo o David foi ruim. Aliás, o jogo todo ele foi ruim, mas o primeiro tempo dele foi horroroso. Ele errou tudo, ele errou passe, ele errou domínio, ele errou arrancada, ele errou na marcação. Ele estava totalmente perdido, ele não conseguia entender que ele tinha que fechar o bico da área porque o Scarpa estava espetado lá na ponta. E quando o Scarpa está espetado na ponta, eu tenho que trazer o Piton para cima do Scarpa. Se eu não tenho o David aqui fechando a entrada da área e dando cobertura para o Piton, eu tenho que trazer o Léo. E aí eu vou abrindo buraco aqui no meio, O David não conseguiu fazer essa leitura. E aí o Paiva, na beira do campo, não conseguiu passar isso. Que o David tinha que voltar. Ou se conseguiu, o David não fez. Eu acho que ele não conseguiu passar isso. Ele tinha que ter esse antídoto, ele tinha que ter consertado esse problema. Né? Na direita, as coisas funcionaram melhor. Mesmo o Paulinho dando muito calor no Paulo Henrique, o Paulo Henrique fez um grande jogo. Porque não é fácil marcar o Paulinho. Até porque o Paulinho tem mais futebol do que o Paulo Henrique. Joga mais, é mais jogador. Mas mesmo assim o Paulinho não deitou em cima do Paulo Henrique. Algumas jogadas o Paulinho passou, é normal, no jogo todo, mas a maioria o Paulo Henrique venceu. A maioria do combate o Paulo Henrique venceu. Meio tosco, né? No bico pro alto, às vezes se enrolando, a bola pererecando, batendo uma perna na outra, mas o Paulo Henrique estava ali fechando. Por quê? Porque o lado direito funcionou, por quê? O Adson fez a leitura que o David não fez. O Adson fez o que estava combinado. O Adson voltava até o bico da área e fechava ali junto com o Paulo Henrique. Então, quando a bola chegava no Paulinho, o Paulo Henrique encostava, e dependendo da posição que estava o Paulinho, quem encostava era o Adson. E o Paulo Henrique ficava atrás. Porque é o certo. Agora, se o Paulinho está muito para dentro, quem encosta é o Paulo Henrique, o Adson vem e fecha aqui. E o Maicon, a defesa vai flutuar, que a bola está na esquerda, o Maicon vem e faz um triângulo aqui. Esse é o jogo. Mas o David não fazia isso lá na esquerda, né? E sobrecarregava. Porque o Matheus Carvalho estava fazendo o papel do David. Quando você tem que tirar o volante de frente da tua área para fechar aqui o bico da área, porque tem um cara aqui sozinho, jogando sozinho, que é o David, ele estava sozinho, marcava ninguém. Isso aí sobrecarrega. E aí que entra um outro problema. Além de você ter o David, que não estava voltando, ele voltava, mas não voltava tanto, você ainda tinha o Praxedes mal. Então, quando você conseguia retomar a bola, que a bola chegava no volante e dava para o Praxedes não dava continuidade. Sem contar que o Praxedes, quando voltou para fazer a linha de 5, né, que o Vasco perde a bola, se forma uma linha de 5, o Praxedes ficou perdido. O Praxedes não conseguia marcar ninguém. O Praxedes ficou totalmente perdido. O Praxedes cercava, olhava e não fazia nada. O Praxedes não combatia, o Praxedes só olhava, só cercava, não mordia. Aquele Praxedes do Atlético de Goiás não entrou em campo. Então o Vasco, no primeiro tempo, estava com problema com o David, que estava mal tecnicamente, estava mal taticamente. O Praxedes estava totalmente fora do jogo. E aí você jogar um jogo como com o Atlético Mineiro, dentro da arena, motivado, a estreia lá do Bernardo, alegria nas pernas, estreia dele em frente com a torcida, ele já tinha estreado no jogo, acho que com Juventude, fora de casa, mas ele estreou para a torcida lá na arena lotada, para ver as estreias dos jogadores. Pô, os caras têm um elenco mais forte do que o nosso, com jogadores de habilidade, de velocidade. Você tem um ataque com o Scarpa, Hulk e o Paulinho. E ainda tem o Bernardo chegando, que reveza com o Scarpa.
Cara, ainda tem outros jogadores lá, tem os gringos. Pô, o Atlético tem um timaço, cara. E você com -2 em campo? Porque o Vasco jogou o primeiro tempo todo com -2. E isso complicou muito. O primeiro tempo foi uma coisa que complicou muito. Aí o que acontece? Aí o primeiro gol, né, que é o gol que o Scarpa, o Piton o Piton marca mal, sempre marcou mal, mas o Piton fica no mano a mano com o Scarpa e o Scarpa consegue colocar uma bola por dentro, pela linha de fundo, né? O Scarpa não cortou para fora, não. O Scarpa coloca a bola por dentro. O Piton deixou a bola passar na sua perna esquerda. Se o Scarpa tivesse cortado para dentro e cruzado, mas o Scarpa consegue cruzar por dentro, por fora, ali, na verdade por fora, né? Entre a linha de fundo e o Piton. Cara, consegue botar aquela bola ali. Como é que era? O Piton tinha que ter esticado a perna, mas acontece. Ele não é bom na marcação mesmo. Né? A gente já sabe disso, que ele é falho na marcação. Mas aí o Scarpa cruza. O Paulinho, que, a meu ver, estava em impedimento e participa da jogada porque ele ataca o gol. Ele estava impedido. Quando a bola vem do Scarpa, ele está à frente. Mas, aquilo, não vou ficar chorando aqui, mas contra o Vasco não tem VAR, a análise do lance é muito rápida, aprovado, o gol foi aprovado rápido. O Vasco, pô, para aprovar, já viu, o Vasco faz gol, demora, os caras ficam procurando um pelo no ovo para poder anular o gol do Vasco. Um gol contra o Vasco é gol. Mas o Paulinho estava impedido, mas já tinham anulado o gol ali do escanteio, que a bola veio por fora. Dentro da arena, o cara resolveu não anular o Paulinho, não. Mas eu achei que o Paulinho estava impedido também, mas não passou o tape, não passou nada, a gente não consegue ver nada. Mas enfim, o Scarpa cruza. O Paulinho, aí eu acho que você tem que olhar esse detalhe, olhar esse lance novamente. O Paulinho, ele ataca a área. O Maicon cola no Paulinho, para não deixar o Paulinho cabecear. O Maicon tá no Paulinho. A bola passa por cima dos dois e encontra o Hulk sozinho que cumprimenta. O gol é esse. Ora, aonde está o Léo? O Michael deixou o Hulk sozinho. É verdade. Se você tem dois atacantes e um tá correndo por aqui e eu tenho dois zagueiros, o zagueiro da direita tem que pegar o cara mais à direita. E o zagueiro central, que é o Léo, tem que pegar o cara mais no centro. Cadê o Léo? Se você for ver, o Léo tá atrás. O Léo tá entre o Paulinho e o Piton. Tá parado na área olhando, sozinho, não tá marcando ninguém. O Léo tinha que estar colado no Paulinho para o Michael estar colado no Hulk. É uma falha do Léo. Mais uma. Que o Léo também foi muito mal no jogo. Perdeu todos os combates, mano a mano ele perdeu. Um pé frouxo, um cara daquele tamanho, numa dividida ele perde, toda dividida ele perde a bola. Um pé que não tem força, ele entra com um pé frouxo. Pô, um cara é um zagueiro, cara. Um jogador de futebol profissional, zagueiro. Daquele tamanho, ele é grande. O Hulk é mais forte? Pô, tá, o Hulk é mais forte. A própria bobeada do Praxedes, né, que faz aquela lambança, o Léo consegue tocar na bola, mas toca fraquinho. O Léo Jardim também, tinha que sair para abafar ali. Ali você tem que sair, faltou coragem ao Léo Jardim. Tem que sair se jogando no pé do Hulk, segurar o pé dele, fazer o pênalti. Ali você pode fazer o pênalti, não tem expulsão mais, né? O pênalti dentro da área, dentro da área, não tem mais expulsão. Só é expulsão quando é fora da área, que o cara tá caminhando para fazer o gol, aí o cara faz o pênalti e aí ele é expulso. Mas dentro da área é considerado jogada normal, o cara tá tentando defender a área dele e aí ele pode tentar trocar o gol pelo pênalti. O cara tá dentro da área, ali é uma disputa de bola, você pode fazer o pênalti, não tem expulsão mais. E o Léo Jardim tinha que ter entrado com mais vontade, ficou ali também em pé. Achei falha do Léo Jardim no segundo gol. Mas claro que o segundo gol, a falha é toda do Praxedes. Né? Como é que o cara no meio de campo vai me virar, levanta a cabeça e dá um passe pro Hulk? Ele levantou a cabeça, ele viu. Pô, realmente o Praxedes não dá. O Praxedes voltou a ser o Praxedes. Os dois jogos que o Praxedes fez, pô, foi legal, foi bem, mas não dá para confiar num cara desse. O mal de você ter um Praxedes no elenco é que uma hora ele entra e joga. O meu problema é você ter um Rossi, você ter o Serginho Kosovo. Esses são os problemas desses caras. É que uma hora os caras vão entrar e vão jogar.
E aí o Vasco perde um primeiro tempo, que o Vasco não jogou bem, se bem que após o primeiro gol o Vasco começou a jogar mais, até porque naturalmente o Atlético deu uma recuada, que é natural, tá ganhando de 1-0, deu mais espaço ao Vasco, mas o Vasco conseguiu começar a jogar mais, e aí o Praxedes faz aquela lambança. E o Vasco começa a jogar mais, mas mesmo assim ainda atabalhoado. Por quê? O Praxedes está fora do jogo, ainda não tinha feito a lambança, estava fora do jogo, e o David também. Então você está com -2 em campo. E o Léo perdendo tudo atrás. O Cocão, coitado, mas eu jogo uma partidaço do Cocão. Nota 8,5, 9. O Cocão jogou pra caramba, porque o Cocão tinha que cobrir os espaços do David, fechar o Praxedes e ainda ajudar o Léo. Pô, coitado do cara no primeiro tempo. Olha, não sei nem como é que esse cara voltou pro segundo tempo. Ele saiu do primeiro tempo extenuado. E realmente, ele não conseguiu fazer os três, ele não fez bem. Ele tentou fazer as 3 funções e não conseguiu fazer nenhuma bem, claro. Como é que tu vai fazer 3 funções bem no campo? Agora, toda vez que estava na região dele, ele desarmou. Ele brigou, ele combateu, ele desarmou, ele entrou duro, ele dividiu, ele tomou a bola. Pô, muito bom o Matheus Cocão. O Matheus Cocão, uma surpresa. Hoje é titular absoluto. O Souza, se quiser jogar ali ou jogar no lugar do Gomorra, vai ter que remar, hein? Vai ter que remar bastante o Souza para entrar, né? Vamos falar agora do segundo tempo. Bem, o segundo tempo do Vasco foi melhor, né? O Atlético Mineiro estava 2-0, entrou numa também de administrar resultado, ficou esperando o Vasco sair. O Vasco saiu mais, foi mais corajoso, houve a substituição, né? A saída logo lá do Praxedes, teve que sair o Praxedes, não estava aguentando a pressão, e aí tirou o Praxedes e botou o potente Emiliano Rodrigues. Bem, o que eu vou falar do Emiliano Rodrigues? Eu já falei aqui em outros vídeos que o que eu tinha visto dele nos vídeos que eu vi no YouTube, eu não gostei. Olha, não é que eu não quero dar, você, só porque você falou que você não gostou, agora você vai ficar falando que não gostou dele. Cara, ele entrou ontem em campo, eu não gostei. Não sei se você gostou, né? Não sei se vocês gostaram do Emiliano Rodrigues. Não vi nada, achei o cara peladeiro, mas não achei ele pouco peladeiro, não. Achei ele muito peladeiro. Achei ele, assim, sem condições técnicas para jogar no time do Vasco. E aí o Paiva tira o Praxedes, bota o Emiliano Rodrigues, e aí eu acho que foi um erro do Paiva, vou falar isso daqui a pouco, e coloca o David ali pelo meio, né, para fazer o David no meio. O Alisson fica na ponta direita, o David no meio e o Emiliano Rodrigues. O Alisson também não vem jogando bem, o Alisson vem jogando no sacrifício, né? O Alisson tinha que parar um jogo sem jogar um jogo. Mas qual jogo que o cara vai ficar sem jogar? Vamos ver se ele consegue recuperar essa semana aí. O Alisson vem jogando no sacrifício, vem jogando com dor. Todo jogo ele sai com dores, ele não tá conseguindo jogar o jogo inteiro. Mas, cara, tá fazendo o papel dele, tá conseguindo jogar, tá conseguindo marcar, tá conseguindo voltar. O Vasco não tem um jogador de velocidade que faça o papel do Alisson e não tem um jogador que faça o papel do David. E o Emiliano Rodrigues não vai ser esse jogador. Já ficou claro que o Emiliano Rodrigues não vai ser esse jogador. Não vai ser o cara que vai voltar e vai fechar. Mesmo o problema do David ontem, o Emiliano Rodrigues estava. Só que no segundo tempo, o Atlético já estava com resultado e o Scarpa já não estava mais tão espetado lá. O Scarpa já estava fazendo quase que um lateral direito. Ele não estava mais tão espetado. E aí o Piton conseguiu sair pro jogo, conseguiu jogar. O Emiliano Rodrigues, pô, pelo amor de Deus. Olha, eu não sei, eu não vi nada no cara, vi um cara peladeiro, até que vi ele pela esquerda com a perna invertida, fazendo uma jogadinha de cortar para dentro, mas na hora de dar o último passe, ele é tecnicamente ruim. Eu não achei que ele 1 contra 1 ele vai atropelar, vai passar. Quando ele foi jogar pela direita, acho que foi pior, né? Enfim, não gostei dele. E eu acho que o erro do Paiva foi na convocação, né? Quando ele escolhe os relacionados. Desculpa, mas ele tá treinando o time e está olhando o Emiliano Rodrigues. O Emiliano Rodrigues não pode passar na frente do Eric Marcos. O Eric Marcos fez um bom jogo contra o Internacional no segundo tempo que ele entrou bem. Pô, ele botou todo mundo para base.
né? O Ryan voltou para a base, fez até gol na base, fez um golaço de cabeça, viu? O cara é um grandão, ele levanta, né? Ele é grandão, o Ryan, ele levanta na marca do pênalti, mete de cabeça, faz um golaço no Engenhão, quando o jogo contra o Botafogo, foi 1-1, Vasco e Botafogo, jogo da base, e o Ryan jogou o Ryan, jogou o Eric Marcos, voltou para a base também, jogou o Leandrinho, jogou quem mais? Todo mundo da base voltou o Lincoln, jogou. A galera toda que estava no profissional voltou pro jogo da base contra o Botafogo. E o Vasco empatou. Mas mesmo assim, o Eric Marcos não pode estar fora dessa relação, porque você não tem um jogador ali que saiba jogar futebol e que possa fazer essa composição. O Eric Marcos, contra o Internacional, fez o papel do David muito bem. Ele ia e voltava. Então, para um segundo tempo, de repente, como é que é o nome do cara aí? O Emerson Rodrigues não pode ser hoje a primeira opção. Pode ser que ele treine, que ele fique fera e fique aí o novo Garrincha. Pô, legal, vai ser bom pra caramba. Mas o que eu vi ontem... Eu já tenho muita desconfiança de um cara que não consegue jogar num time que tem Messi e Suárez. O time tem o Messi e Suárez, o cara não consegue jogar no time, não consegue se adaptar. Você vai se adaptar aonde? No Vasco? Complicado, hein? Eu não gostei do cara não. Eu acho que o Eric Marcos tinha vaga no lugar do David ali. Se é para tirar o David, botar alguém pela esquerda, o Eric Marcos, né? O meio, o criativo, ele não tinha um Paê, não tinha ninguém, e o Coutinho não podia jogar 45 minutos, só 30 minutos. O Coutinho também muito tímido, né? Claro, isso é estreia, o cara tá sem rir, o cara não joga há 3 meses, gente. Então, você vê que o cara tá meio tímido ainda, meio sem ritmo, errando algumas jogadas, mas, pô, ele deu um passe de cobertura, o Coutinho deu um passe que foi uma pintura, né? Foi um lançamento que ele fez por cima da zaga, colocou o Emiliano Rodrigues dentro da área com a bola pro Emiliano Rodrigues, que eu não sei se ele quis chutar, não sei se ele quis bater cruzado pro Verratti, eu não sei o que o Emiliano Rodrigues fez até agora, já vi o lance algumas vezes, ele dá de chapa, era uma jogada para ele dar com o peito do pé, ele dá de chapa, todo enrolado, ou seja, o cara recebe um bolão do Coutinho e fez uma lambança, né? Olha, aí é que tá complicado, você tem um Emiliano Rodrigues no elenco, o que acontece? Uma hora ele joga. Né? Não achei essa contratação. O mais interessante é que esqueci o nome do cara, que foi o diretor de futebol do Vasco, antes aí desse agora que chegou do Marcelo, o que saiu, porque o Pacheco saiu, ele saiu também. No Vasco e Flamengo, o Vasco levou aquela pancada do Flamengo, ele não estava no Maracanã, porque estava ele e o Vitor Bastos, que é o chefe de scout, e também, olha, eu acho que a cadeira do Vitor Scout, a batata dele tá assando, porque só contrata problema. Mas estava o Vitor Scout e esse cara, o Pedro Martins, lá no México, num evento que teve para poder contratar, tinha rodas de negócios, e o Vasco, nesse negócio todo de jogadores sul-americanos lá sendo ofertados e tal, o Vasco contratou ali o potente Emiliano Rodrigues. Rapaz... Em que scout fez com que o Vasco contratasse o Emiliano Rodrigues? Olha, tem que olhar muito. Tomara que o Emiliano Rodrigues seja um grande jogador, que jogue pra caramba. Se ele for o Ilcinho de 77, já vai ser gênio. Já vai ser gênio pra gente. Mas ele não é mesmo. Ele não é nem o Catinha. Ele não é o Catinha, quanto mais o Mauricinho. Se ele pudesse ser o Mauricinho, pô, ia ser... O Mauricinho já é exagero, o Mauricinho jogava muito, né? O Ilcinho, se ele for o Ilcinho, já tá bom pra caramba. Agora, ele não é o Catinha. Quem viu o Catinha jogar sabe do que eu tô falando. E o Catinha hoje era titular absoluto, né? O Catinha jogava mais até do que o Alisson. Mas o nosso Emerson Rodrigues não vai longe, não. Não vai. Eu acho que não. Mas eu gostei vi o Coutinho jogar, é legal, você vê, é um saudosismo, né? Agora, não tem ainda ritmo, né? Mas jogou direitinho, enfiando bola e tudo. A grata surpresa do jogo de ontem foi o Alex Teixeira. Eu não achei o Alex Teixeira tão ruim, não. Achei o Alex Teixeira também sem ritmo. Claro que o cara não joga há 6 meses, 7 meses. O Alex Teixeira tá mais magro e eu achei ele com disposição, com velocidade, coisas que ele não tinha no passado, ele não tinha arranque, tá com velocidade. Viu o Alex Teixeira voltando para fechar a área na hora que o Asas estava com a bola, fazendo esse papel de voltar.
Não sei não, hein? Sei não, eu acho que o Vasco está ganhando uma opção aí. Até porque eu acho que o Alex Teixeira gosta mais de jogar pela direita. Então vai ser um cara, quando o Alisson cansar, pode ser que ele entre. Estou preocupado com o time, com o Paê e Coutinho, como vai ser. O Coutinho ainda está muito lento, muito fora de forma. O Paê também está voltando fora de forma. Eu acho que nesse início não vai dar para botar os dois. O Paê joga um tempo e o Coutinho joga o outro. Eu acho que vai ter que ser assim. Eu acho que o Vasco vai perder muito na marcação com os dois em campo. Quando você pega um time muito forte como o Atlético Mineiro, a gente vê essa dificuldade da marcação do Vasco. E imagina se você tem Paê e Coutinho, como é que vai ser isso? Olha, é uma dor de cabeça para o Paiva ajustar aí. Eu acho que o Paiva vai ter que mudar talvez o esquema. Não vai dar para jogar no 4-2-3-1, vai ter que jogar talvez num 4-3-2-1, alguma coisa assim. Botar mais um volante, botar o JP ali e tal. Não posso encerrar o vídeo sem falar o que é o Zé Gabriel, né? Rapaz, porque chega uma hora que os caras estão extenuados. O Hugo Moura tá morto, o Cocão tá morto. Você tem que tirar os caras. E aí você bota o Zé Gabriel e o Sforza. Cara, o Sforza ainda consegue ter um bom toque de bola e tal, mas é um garoto de 20 anos, chupa-sangue, sem disposição nenhuma, não marca nada, só cerca. O cara não tem disposição, esse Sforza. Ele tem uma mania, né? O time tá ganhando, tá perdendo, a bola tá na defesa, ele fica com a mão assim, ó, calma. Calma. Porra, cara, toda hora parece um jogador de tempo. Nossa, ele tá pedindo calma. Cara, ele é ruim, cara. Ele, sei lá porque que ele faz isso. Acho que pra mim é vício dele de fazer isso. Não tem que pedir calma, você tem que ir pro ataque. Você tem que estar ligado, cara, antenado, né? Ficar pedindo calma só. Pô, a bola tá dominada na defesa, aqui calma. Calma o quê? Pra tocar a bola? Vamos tocar a bola devagarinho, vamos tocar devagarzinho. Tal. Pô, meu amigo, é velocidade, o jogo de velocidade. Você precisa ganhar espaços, é uma briga de espaços. Mas o Sforza é muito lento o Sforza, por isso que não foi convocado, não vai para as Olimpíadas, e vai ficar lá no Vasco aí esse campeonato todo. 5 milhões no Sforza, é dose, hein? 25 milhões de reais no Sforza, vai ser difícil vender esse cara por esse valor, mas vamos lá, vamos ver. Mas entre o Sforza, o que dói mais é o Zé Gabriel. Aí você bota o Sforza e bota o Zé Gabriel. Agora, o Zé Gabriel entrou errando tudo. Entregando passe, também atrasando bola igual para Chedes, fazendo besteira, botando nego na cara do gol, atrasando bola errada, sem força no pé. Cara, um jogador profissional, isso assusta, cara, assusta muito. Erros assim de passe de 2 metros, pô. Não, complicado demais. Então, foi uma tarde, noite que o Vasco não esteve bem, tecnicamente não esteve bem, muitos jogadores jogando mal, né? O de titular você tinha 2 jogando fora do jogo, para a Praxedes e o David no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando você precisava de uma abafa, faltou elenco, faltou qualidade ali, porque o Coutinho ainda não está bem ainda, o Alex Teixeira até que deu um gás, o Emerson Rodrigues, para mim, ele não vai acrescentar em nada, não vai ajudar, não vai. Ele vai ajudar, então ele é velocista. Cara, ele é veloz, ele realmente é veloz, mas se velocidade fosse sinônimo de bom futebol, o Usain Bolt era um jogador de futebol profissional e não conseguiu ser, tentou e não conseguiu ser, né? Então, enfim, vamos analisar mais o Emerson, vou dar mais umas chances aí. A princípio, o que eu vi, eu não gostei, não sei vocês. Então é isso, tá aí o vídeo de análise do jogo de ontem, desculpa aí o vídeo grande, mas é um bate-papo, né? Um bate-papo com desabafo, para a gente poder entender o que está acontecendo, né? Agradecer você que ficou até o vídeo até agora, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, pedir para que você se inscreva em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, aproveite e ative o sininho de notificações, compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos, WhatsApp, Telegram e Facebook, isso tudo ajuda muito o nosso trabalho, e comenta aí o que você achou do jogo, o que você achou do Emerson Rodrigues, do Coutinho, do Alex Teixeira, da estreia dos 3, o que você achou do Paiva com a questão das substituições, o que você achou do David e do Praxedes, você acha que eu estou certo, que eu estou errado, qual é a sua opinião sobre essa análise tática que a gente fez aí, tá bom? Amanhã a gente vai bater um papo sobre uma questão da SAF, se o Vasco pode vender a SAF ou não. Porque há uma discussão jurídica agora que o Vasco, mesmo que tenha investidor, não pode vender a SAF, porque o contrato com a 77 partes, o Vasco não poderia vender.
Então, vamos entender isso, o que está acontecendo, tá bom? Mas a gente vai ter um papo sobre isso. Fiquem com Deus, até o vídeo de amanhã. Tchau.